Lá, para a palavra dessa segunda-feira, Deus colocou no meu coração algo bem interessante para nós falarmos nessa manhã. O texto que está lá em João, no capítulo 3, texto muito conhecido, né? Vai falar de Jesus e o encontro dele com Nicodemos. Olha só. Que diz lá: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi de noite se encontrar com Jesus e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém poderia fazer estes sinais miraculosos que tu fazes se Deus não fosse com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre da sua mãe e tornar a nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. De eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres, não crestes. Como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Ele vai falar ali do versículo áureo da Bíblia, né, que é o João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que o condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo com ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram más. Todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem, no entanto, vive de acordo com a verdade, vem para a luz, a fim de que seja claramente que as suas obras são feitas em Deus. Olha só que interessante esse texto, né? Porque Jesus foi procurado à noite por um mestre da lei. Isso mostra o interesse de Nicodemos, principalmente em conhecer aquilo que Jesus realmente estava ensinando, e também mostra que Nicodemos tinha receio de que ele fosse visto por outros mestres da lei. Então ele procurou Jesus à noite. Era o costume naquela época de não se andar à noite, né? Não se tinha iluminação pública, não havia iluminação nas ruas, então à noite ficava muito mais fácil de você se esconder. A iluminação feita por fogueiras, por tochas, por candeias e assim por diante. Mas o que é mais interessante aqui é o começo do diálogo entre Jesus e Nicodemos. E a Bíblia vai mostrar que Nicodemos questiona Jesus em relação... Olha, mestre, sabemos que tu ensinas da parte de Deus, pois ninguém poderia fazer esses sinais se não fosse Deus com ele, né? E Jesus diz: olha,
É verdade, te digo que importa nascer de novo. Aí começa, né, Jesus a trazer um questionamento para Nicodemos, e Nicodemos estava olhando as coisas num prisma natural. Quando Jesus diz, olha, importa nascer de novo, Nicodemos não tem uma visão espiritual das coisas. Nicodemos está vendo as coisas no plano terrestre. E olha que interessante, né? Aqui, nesse momento, a gente poderia... esse trecho dá para falar não só da vida espiritual, mas também da transformação, porque logo em seguida Jesus vai dizer para ele, olha, em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então Nicodemos estava certamente nesse diálogo buscando conhecer mais de Deus, mais do reino de Deus, querendo se aproximar mais de Deus, até porque como um judeu e como um mestre, né, como um dos principais dos judeus, ou seja, um dos principais da sinagoga, Nicodemos estava ali, né, talvez até com um sentimento muito verdadeiro de conhecer Jesus, ou de conhecer a Deus, de se aproximar, entender da mensagem do Senhor. E Jesus traz uma questão que incomoda Nicodemos. Como assim nascer de novo? Como é que pode um homem sendo velho, adulto, voltar para o ventre da mãe e nascer de novo? E Jesus, poxa, Nicodemos, né? Tu está vendo as coisas no plano terrestre, tu estás enxergando as coisas num nível natural, né? Não é desse nascimento que eu estou falando, não é do nascimento, né, do homem, da origem do homem, eu estou falando das coisas espirituais. E olha que interessante, né? Ele vai dizer primeiramente, é necessário nascer da água, é necessário, né, que você nasça da água. E tem um texto aqui, deixa eu ver se eu acho ele, que vai falar justamente desse nascer da água, né? Que é Efésios, deixa eu ver aqui se eu acho. Efésios 5:3, que fala que nós vamos nascer da palavra, ou seja, nascer da água, sendo purificado pela palavra, é nascer nascer uma vez voltado e limpado para a palavra. Ou seja, essa palavra é Jesus, é Ele que purifica. A água, nascer da água, é passar pela purificação da palavra, né? Jesus é o verbo, né? João, esse mesmo livro que nós estamos lendo, vai dizer que ele era o verbo, ele estava com Deus e ele era Deus, né? Efésios 5:26 vai dizer, olha, para santificá-la, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, né? Ou seja, nascer da água é passar pela purificação da palavra. Quando Jesus está dizendo a Nicodemos, importa nascer de novo, e tu tem que nascer da água, né? É passar pela purificação, não da lei, mas da palavra. Que palavra é essa? A palavra viva que é Cristo. Quando a gente olha para a lei e acha que tudo tem que ser a lei, e daí há uma confusão muito grande, né? Quando a gente fala da lei, havia 3 aspectos da lei para Israel. Havia a lei civil, a lei moral e a lei religiosa. A lei moral, ela existe até hoje, né? Não matarás, não roubarás. Essa é a lei moral, né? Ela nunca foi abandonada. A lei civil eram para as regras do povo. Por exemplo, assim, olha, como se fosse o nosso Código Civil hoje. Ah, matou, tu vai pagar. Ah, tu matou sem querer, tu vai para uma cidade de refúgio. Ah, tu roubou, tu furtou do teu irmão, tu vai pagar dessa forma. Tu pecou, vai pagar dessa outra. Então essa era a lei civil. Era como se fosse o nosso Código Civil, né? É como se fosse um código de uma nação, né? Um Código Civil de uma nação. Então existia a lei moral, que ela nunca foi abolida. A lei civil, que era específica para organizar aquele grande povo, e existia a lei religiosa, né? Que eram os ritos
desde a montagem do tabernáculo, depois passando pelo templo. Então muita gente confunde quais são as leis, né? O que está em vigor, o que não está em vigor, qual foi a lei que Jesus realmente cumpriu, o que ele aboliu, né? Ou que nada foi abolido. Na verdade, Jesus cumpriu toda a lei. Só que a lei civil e a lei religiosa era só para o povo de Israel, né? Ou seja, hoje você não pode aplicar uma lei civil que tinha para o povo de Israel, que seria, olha, adulterou, apedreje, né? Isso acontece em países lá muçulmanos, né, com apedrejamento, mas aqui em países democráticos não existe esse tipo de coisa, né? Então a nossa lei é diferente da lei que existia, a lei civil para Israel. Então, quando Jesus está dizendo para Nicodemos, você tem que nascer da palavra, não é da lei civil, não é da lei religiosa, não é da lei moral. Jesus está dizendo, é essa palavra aqui, palavra viva, né? Eu sou a palavra viva. Então você tem que nascer dessa palavra, né? E olha só, o próprio livro de João vai dizer, Jesus falando, né? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Beba do quê? Da água da vida. Então, nascer da água, né, é ser purificado por Jesus. É Ele que nos purifica, né? O sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. De todo. Não importa o teu passado, não importa o que tu fez, não importa o que tu viveu. Né? Eu costumo dizer, olha, se tu já pagou, vamos pegar um exemplo mais extremo. Ah, pastor, eu matei. Matou? Está arrependido? Estou arrependido. Né? Está gerando fruto? Estou gerando fruto. Pagou perante as leis dos homens? Né? Se pagou, né? Tu é nova criatura. Mesmo não tendo pago, tu é nova criatura. Só que, claro, cada pecado tem as suas consequências. Não é porque Deus te perdoou que tu não vai pagar nas leis dos homens. Mas o que eu estou querendo dizer é justamente isso, que quando a gente é lavado pela palavra, nós nascemos de novo. É isso que Jesus está dizendo para Nicodemos. O nascer de novo é nascer da palavra, é deixar que Cristo faça essa limpeza, é deixar que Cristo te renove. E o que é o nascer do Espírito? É o mesmo que nascer de Deus. Que nascer de Deus é esse? Olha o que vai dizer, deixa eu pegar aqui, Colossenses 2, 7 a 8. Só um minutinho aí, que eu já acho esse texto. Colossenses 2, 7 a 8. Vai dizer o seguinte. Vou pegar o 6. Portanto, assim como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ações de graça, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então, o nascer do Espírito é quando eu deixo, né, essa água me limpar. E agora, a partir do momento em que essa água me limpa, Deus me adota como seu filho. E eu vou nascer do Espírito. Então era isso que Jesus estava dizendo para Nicodemos. Não era voltar para o ventre da mãe, né? Não era um milagre, como Nicodemos começa dizendo, né? Eu sei que tu operas milagres, né? Sinais miraculosos, né? Mas Jesus estava dizendo, olha, Nicodemos, o que importa é nascer de novo. O que importa é nascer da palavra, né? O que importa é deixar a palavra limpar. Porque daí tu te liga verdadeiramente com Deus. Porque Jesus é o caminho para Deus, né? Jesus é o caminho para o Pai. Então é essa água, essa palavra viva, né, que nos limpa, que nos purifica e que nos permite então chegar ao Pai, né? Porque se nós não tivéssemos essa limpeza pela palavra, a palavra que é Cristo, que é Jesus, o Verbo, nós não teríamos acesso ao Pai. Nós só temos acesso ao Pai, né, por intermédio de Jesus. Amém? Hoje eu fiz a transmissão aqui somente pelo Instagram. Um abraço aí para o Felipe, para o Isandir, para o Jefferson, quem mais esteve aqui, a Cris, a Gabi,
e a Beatriz. Deus abençoe a todos vocês, que a semana seja repleta de bênçãos, né? E que você possa guardar essa palavra no seu coração. A limpeza pela palavra, né? O nascer de novo. E olha que o nascer de novo, ele é um processo, né? Ele é um processo, ou seja, ele não termina, ele é contínuo, né? A gente tem que fazer esse processo todos os dias, né? De se limpar pela palavra, de deixar que a palavra nos purifique, né? O salmista vai dizer, né, como purificará o jovem seu caminho, né? Observando a sua palavra, guardando a sua palavra, observando as leis do Senhor, né? Observando os mandamentos do Senhor. E não é de novo, não é aquele mandamento, ou melhor, não é aquela lei farisaica ou a lei civil ou religiosa. Isso nos torna legalistas. Mas Jesus quer nos purificar e nos limpar pela sua palavra. Amém? Uma ótima segunda-feira. Fique na paz aí que excede todo entendimento. E até amanhã, se o nosso Senhor Deus permitir.